Não é reflexão contrária. É contrário ao projeto. Vossa Excelência não quer que eu fale? Não, é contrário ao projeto favorável. O senhor quer que eu adiante meu voto? Eu lhe pergunto uma coisa. Se eu participar da discussão com as ponderações que tenho e der um voto depois diferente, isso não será adequado? É que se for falar favorável, tem outros na frente. Não, senhora, eu cheguei... Era só esse detalhe. Não tem problema. Pois eu bem, perguntei para a mesa. Se o governo não se incomoda com as etapas da comissão, com a palavra, pode falar. Não, é direito regimental a fala dela, senhor presidente. Bem, senhor presidente, então eu pediria total atenção sobre a matéria. Pediria total atenção. Porque, na verdade, eu me inscrevi para fazer algumas reflexões. O tempo de discussão é um tempo de reflexões. E a primeira delas é sobre o tema, na formação orçamentária, o tema do uso de recursos discricionariamente pelo Poder Executivo. Muitas vezes nós ouvimos que o orçamento está por demais indexado e de que é necessário desindexar-se o orçamento. Vejo que é necessário termos clareza, senhor presidente, do orçamento. O orçamento é uma peça elaborada pelo Poder Legislativo, onde, ao longo dos anos, perdemos, aqui nesta casa, atribuições importantes. Por isso eu me inscrevi para uma reflexão, porque quando, da votação da PEC 95, uma das principais críticas que fizemos é que o parlamento passaria a receber a peça pronta, sem possibilidades praticamente de alteração. Ao cobrarmos a aprovação e nos posicionarmos contrariamente à aprovação daquela matéria, este foi o argumento principal. Além de retirar recursos da segurança pública, da saúde e da educação, naquela matéria nós tivemos uma questão extremamente grave, que foi a ampliação de poderes sobre o orçamento público no Poder Executivo, retirando a possibilidade de que o parlamento exercesse mais fortemente a sua perspectiva e as suas atribuições. Recentemente eu vi um posicionamento do governo que anuncia a vontade de retirar recursos obrigatórios, os pisos mínimos da educação e da saúde. Saibam, senhores e senhoras, que a parcela constitucional que trata do orçamento da educação, eu a considero tão importante, participei, inclusive, destas lutas e desta causa, para garantirmos aqui os investimentos necessários, mínimos, em educação pública da União, dos estados e dos municípios. Não considero, portanto, senhores, adequado que o governo faça discursos contra esta vinculação e esteja descumprindo o objetivo princípio do que é um governo da República, que é cumprir os princípios fundamentais e assegurar os 18% para a educação, os 25% dos municípios e dos estados. Vejo com preocupação também que o governo, o atual governo, ao reduzir o investimento em recursos públicos, na semana passada, comprometeu bolsas de estudo, sobretudo na graduação, mas também na pós-graduação, e que até o momento, em termos orçamentários, senhor presidente, e alerto para isto, não tenhamos uma solução para o tema Fundeb, o principal fundo da República. O governo não fez um movimento para assegurar a continuidade do sistema de partilha e da cesta de tributos
que compõem o Fundo Nacional de Valorização da Educação Básica e do Magistério da Educação Básica. Ao passo que discursa contra receitas vinculadas, o governo dá as costas aos municípios e aos estados quando se trata de oferecer segurança jurídica e garantias aos secretários municipais de educação, aos gestores locais, para assegurar a possibilidade de saber como planejar o futuro. Ao me inscrever contrariamente à matéria, avisei o líder Arthur e outros líderes que eu creio que nem todas as matérias devem ser indexadas, que nem todo o orçamento deve, como é na educação, ser indexado. Mas eu quero defender aqui que jamais se retire ou venha a se aprovar qualquer medida que retire recursos educacionais e que modifique a Constituição nesse sentido. Já quero adiantar este debate, porque o governo já anuncia a desvinculação total e restrita dos recursos educacionais. No entanto, no que diz respeito à despesa discricionária do Poder Executivo e a ampliarmos os poderes desta Casa com o tema do orçamento impositivo, eu não tenho qualquer dúvida que poderíamos sim nos posicionar em uma perspectiva crítica. Por quê? Porque não existindo margem, como existirá para o Estado o planejamento? Eu proponho a Vossas Excelências que reflitam sobre isto. Os governos eleitos para governar também precisam de uma margem estipulada para planejarem as suas ações. No entanto, vejo aqui nesta Câmara e nesta comissão que nem o líder do governo, nem o partido do presidente ou dos governantes posiciona-se dessa forma. Não há qualquer preocupação nos que lideram e governam o Brasil sobre planos plurianuais, sobre ações concretas, sobre o conjunto de planejamentos, porque não sabem o que é o Estado. O Estado não é o governo de plantão. O Estado não é o serviço da hora. O Estado são planos com continuidade que mereceriam, portanto, senhores e senhoras, terem um planejamento. É possível governar sem planos? Vossas Excelências dirão que eu não estou me posicionando ou sustentando um argumento dialético. Vossas Excelências podem ter até medo do marxismo cultural, mas não neguem a existência da dialética. Eu estou aqui apresentando razoavelmente um posicionamento para se pensar contrariamente à matéria, para tentar ajudar aqueles que governam, de que sem plano de governo, sem considerar-se ações de médio e de longo prazo, sem, portanto, a possibilidade liberalizante para um governo ter como planejar as suas ações, esse governo não se viabiliza. Ocorre, senhores e senhoras, que ao me inscrever para dizer isto aos líderes do governo da hora, que sou pelo Estado brasileiro e não por este governo, pela democracia e pela Constituição e não por este governo, quero dizer que mais atrapalha o Brasil os recursos ficarem com o governo. Porque se os recursos ficam somente com o governo, que não sabe o que faz, que não tem planos, que não tem projeto, que não consegue colocar em pé o Fundeb, que citei aqui como exemplo. Se o governo não tem capacidade de governar, pois tenha o parlamento, tenha a Câmara dos Deputados, sobretudo, tenha num quase parlamentarismo, que é o que nós passamos a ter no Brasil de hoje, na medida em que teremos a aprovação desta PEC que propõe o orçamento impositivo.
Não entendo por que no Senado Federal houve a alteração de redução dos recursos. Pois se o governo não sabe governar, por que o governo deve ficar de forma discricionária com recursos que só repassa para os ricos? Nós observamos, eu votaria contrariamente a PEC com tranquilidade. Mas vejo que o governo utilizou dos recursos públicos para ampliar recursos de publicidade. Li, inclusive, hoje, que tem suas preferências entre emissoras, apresentando mais recursos para as emissoras que mais lhe aplaudem, como bom projeto de ditadura. Digo aos senhores e senhoras, não há como, no atual momento, fecharmos os olhos para o desgoverno que se encontra o Brasil. O Brasil se encontra num desgoverno tal, onde o governo não consegue fazer contas, gasta mais com publicidade. O governo olha para um trabalhador e para uma trabalhadora e quer tirar a sua previdência. E, no entanto, este governo gasta mais com publicidade para tentar manter em alta os pontos de um presidente que não disse ao que veio, de uma base política que não sabe movimentar-se e que hoje fez 18 votos dentro dessa comissão, totalmente isolada do mundo político nacional. Por isso, senhores e senhoras, eu me inscrevi para tratar de uma questão de Estado. Orçamento é Estado. Me surpreende aqui que ninguém defenda o governo que está no Palácio do Planalto, que os partidos, o partido que se apresenta como sustentação do governo, tem abdicado de defender que este governo tem capacidade de gestão dos recursos. Então, por que eu deveria, sendo oposição, ainda que tenha me inscrito contrariamente e que apresente aqui um rol de argumentos contrários, favoráveis ao plano de Estado e, por isso, contra a indexação total de recursos, ainda que eu tenha estes argumentos, ainda que diga que esta questão do orçamento impositivo é totalmente diferente da imposição que tem que ser mantida quanto aos recursos obrigatórios para uso na educação, por que eu tenho que aqui defender o que este governo deveria defender? Me posiciono, portanto, com a minha bancada, mas alerto o Brasil. E aqueles que fazem uma crítica, destaco que coloquei aqui argumentos a serem ponderados. Vossas Excelências têm que olhar não apenas o dia presente, mas cada dia futuro. Vossas Excelências precisam responder para o Brasil e este governo quando trataremos do Fundeb, quando garantiremos a segurança jurídica aos municípios e aos estados. No caso da incompetência total e irrestrita deste governo, eu não tenho como dizer que não é melhor que a Câmara dos Deputados faça a gestão dos recursos, como defendeu o líder Arthur, como defendeu o líder Guimarães, como defendem os parlamentares. Mas, sem sombra de dúvida, se votasse sozinha, com as minhas convicções sobre o Estado brasileiro, eu votaria, provavelmente, num sentido contrário. Agora, não vejo competência dos atuais governantes para nenhum tostão a mais, porque não sabem usar, porque usam mal, porque privilegiam os já privilegiados, porque estão de costas para o povo, porque cortaram mais de 1 milhão de pessoas do Bolsa Família, porque devolveram a fome para os lares. Então não merecem, o governo atual não merece a nossa confiança. Legisle o parlamento, governe então o parlamento, porque se há um guardião da democracia, este guardião é o parlamento brasileiro. Esta sempre foi a minha opinião. E a minha opinião, pelo lado dos mais pobres, dos mais abandonados, certamente aqueles que se enganaram com este governo, aqueles que deram um voto de confiança, pensando em ordem, quando, na verdade, esse governo representa a desordem econômica, social, política do Brasil.
o autoritarismo, que nos faz estarrecidos diante de professores sendo presos dentro das escolas, como agora no Instituto Federal de Goiás ou em outras escolas. Senhores e senhoras, pela democracia, eu me inscrevo com argumentos totalmente contrários. Mas na hora de votar, votarei com o meu líder, porque sou de um partido, e vossas excelências deveriam pensar se não deveriam votar com o seu governo. Muito obrigado. Com a palavra agora para falar a favor